Senta, vamos conversar? Um podcast que nasceu a partir de experiências pessoais positivas que resultaram na vontade de compartilhar. Eu sou a Luma, tenho 21 anos, sou pisciana e muito curiosa. Nessa temporada, a gente vai abordar o impacto do som através das práticas de yoga e meditação. E junto comigo se unem especialistas e curiosas sobre o tema. Eu te convido a fazer uma pausa e mergulhar nessas conversas. Você também pode participar mandando suas dúvidas ou sugestões para o e-mail podcast sentavamosconversar@gmail.com. E se quiser fazer uma contribuição, o endereço é o mesmo. Para mais conteúdos, siga o podcast no Instagram e no TikTok. Anota aí, @podcast_senta vamos conversar. Seu pai é conhecido pelo nome de Sigmund Freud, mais conhecido pelo segundo nome. A palavra vem do grego therapeuein, que carrega significados como assistir e cuidar. Desabafar no ombro do amigo e conversar com um médico atencioso pode ser algo totalmente terapêutico, não é mesmo? Hoje eu tenho a honra de receber a psicóloga, terapeuta comportamental e defensora pública aposentada, Patrícia Saavedra. Patrícia, muito obrigada por estar aqui com a gente. Sim, E seja muito bem-vinda. Começa falando um pouquinho quem é você. Patrícia Saavedra, né? Sou psicóloga, gestalterapeuta, fiz formação em constelação familiar e gosto muito, né, da profissão, né? Antes disso, foi onde eu, na verdade, colhi, né, um pouco da sabedoria, da possibilidade, né, do aprendizado, foi na defensoria, né, porque eu sou defensora pública aposentada, e foi lá que eu, sem saber, estava construindo uma ponte, né, uma base para hoje estar aqui. Muitos atendimentos, muitas aflições, e sem eu saber, eu estava fazendo uso do meu propósito de vida, né? Então, foi na defensoria pública, com a arma da questão da justiça, do direito, que eu pulei, né, para a compreensão do humano, a humanidade, né? Qual é a nossa, né? Cada um tem a sua forma de pensar, a sua forma de sentir, e assim eu pude entender um pouco, compreender um pouco o funcionamento, e aprendo até hoje. Na verdade, eu costumo dizer que é sempre um aprendizado diário, porque hoje, na verdade, antes eu cuidava dos processos físicos e eletrônicos das pessoas que tinham divórcio, separação, posse, propriedade, questões jurídicas relativas à prisão, à liberdade, e hoje eu cuido das pessoas em seus processos, né? Então, houve só o quê? Uma mudança, né, de paradigma, né, de visão, mas, na verdade, eu percebo que onde há o humano existem as questões, existem, na verdade, as incongruências, existem as congruências, e nós somos feitos disso, de polaridades, né? Que para Jung é luz e sombra. Então, nós precisamos integrar, né? E para isso nós precisamos nos compreender, precisamos estar sempre atentos, né? Se sentir, né? Que parte do corpo, né? E a psicossomática ajuda bastante. Também fiz um trabalho e um curso de cuidados paliativos, porque eu entendi que era importante, né? Depois da pandemia, a pandemia trouxe essa necessidade, essa vontade, esse desejo, né? De conhecer um pouco mais sobre como é paliar, como é cuidar. E isso me remeteu a quem cuida do cuidador, e ao mesmo tempo o cuidador cuida de quem, né? De alguém que cuida, e assim a gente vai vendo que é um ciclo, né? Isso abre e fecha. Então, é essa aparência aqui para você, tá? Eu me apresento assim. Ah, maravilhosa. Que bom que você já começou assim, porque eu acho que até a primeira pergunta, ela é bem filosófica, que seria o seguinte: qual que é a relação de cuidado que a gente pode ter entre as práticas de yoga, meditação e sound healing em relação à terapia para você? Isso. É sempre uma mala de medicina,
Eu costumo dizer que quando eu estou aqui, eu posso me utilizar, inclusive aprendendo a utilizar todas essas sabedorias, né? E a meditação nada mais é que a respiração, não é? A respiração que a gente, na verdade, chama de invertida, que é no abdômen, né? Onde ele expande quando a gente inspira, e ele retrai quando a gente, aliás, quando a gente inspira, ele expande, quando a gente expira, ele retrai. E isso é um movimento importante para que a gente possa chegar ao nosso centro. As práticas de yoga, as práticas de Theta Healing, todas as práticas que levam ao autoconhecimento, elas são muito bem-vindas, elas fazem você ir para o autoconhecimento através das sensações, do sentir, da ideia de cura, né? Que não passa só pela cabeça, né? A nossa mente ela é um pouco tagarela, né? E muitas vezes é muito comum a gente ficar com a mente sempre a postos para nos direcionar, o pensamento, a razão, mas a gente vai descobrindo que o corpo cura a mente, né? Em momentos em que ela está como um liquidificador, liquidificando, né, vários pensamentos e fazendo com que a gente entre numa rotação de velocidade que não nos ajuda. E nessas horas é que todas essas práticas, que eu considero como medicinas, além da própria psicologia, né, que nós temos várias linhas, né, e eu entendo que todas as linhas, né, e o Contardo Caligares falava isso, né, o Contardo, né, ele dizia, e disse nas entrevistas, eu gosto muito dele, de que ele era um andarilho, né, da psicologia. Ele entendia que ele podia ir para várias linhas, e o mais importante era saber como lidar com a pessoa que estava à sua frente. E essa pessoa, ela vai pedir alguma coisa. Então, o cliente, diante desse cliente, a gente oferece aquilo que ele precisa naquele momento, mas eu também preciso dele, não é? Por isso é um espelho, né? Cada um vai dar o seu melhor, né? E há um aprendizado e uma relação dialógica. Ela se estabelece dentro da minha linha, que é a gestalterapia, a pessoa e seu contexto, e todas as questões perpassam, né, o que a gente chama de holismo, né? Então, a gestalterapia ela lida muito bem com essas outras formas, porque o mais importante é a pessoa exercitar, a pessoa na verdade, experimentar, são os experimentos, né? Eu não posso falar nada de mim sobre algo que eu desconheça sem que primeiro eu experimente. Eu preciso entender aquilo, compreender, mas experimentar também. Mesmo diante de um sofrimento, o que eu experimento naquele momento. E não só racionalizar. A boa parte dos nossos dia a dia, do nosso dia a dia, é voltado para a razão, voltado muito para dizer a razão, o porquê. E, na verdade, a gente precisa entender o para que aquele fenômeno nos aconteceu à frente. Então, todas essas práticas que você acabou de dizer agora, que eu também falei aqui, qualquer outra também que possa ser acrescentada, inclusive cartas, né? Cartas a gente costuma dizer cartas de todas as ordens, né? Cartas que são as de tarô, o Jung usava muito, né? Jung e o tarô é um livro famoso dele, onde trabalhava também com a questão do autoconhecimento voltado para os 12 trabalhos de Hércules, os 12 arcanos maiores do tarô, porque ele falava que era uma jornada arquetípica. Então, nós trabalhamos também com os arquétipos, né? Mitologia também. Tudo isso está a serviço da nossa autodescoberta, do aprofundamento de quem nós somos. Então, isso tem um papel fundamental para a gente mergulhar em nós mesmos. A gente precisa aprender aos poucos, conforme o nosso tempo, cada um tem o seu tempo, mergulhar em nós mesmos, né? Para nos aprofundarmos sobre quem nós somos, né? Não ficar muito no raso do dia a dia, porque no dia a dia a gente está sujeito mas como eu falo, a muita rotina, né? Uma rotina que ela não é totalmente disfuncional, ela tem a sua função, mas é necessário que a gente preste atenção nela, porque às vezes ela nos rouba não só o tempo,
como ela nos rouba a paciência ou a tolerância, e a gente precisa disso muitas vezes para nos compreender. A gente precisa ser generoso com a gente. Eu costumo sempre dizer isso no dia a dia, não nos julgarmos, né? E essas medicinas, e eu não sei se isso te responde, mas acredito que isso é uma integração de sabedorias, e com isso a gente caminha, e a gente pode caminhar com mais segurança, né? Com aterramento, colocar nosso pé no chão, sabendo que não tem certo nem errado, é uma descoberta diária, é uma autodescoberta diária sobre quem nós somos e o que viemos fazer aqui, o eu, né? É isso. Não, total. E você falou disso de cura, inclusive a próxima pergunta é isso: o que seria a cura para a terapia? Bem, o que acontece? Na verdade, nós todos os dias estamos buscando a tal cura, né? Só que nós somos um caleidoscópio. A cada momento, Uhum. o momento em que a gente fala de ciclo de contato, né? Na gestalterapia a gente fala muito isso, né? Mas se a gente não falar do ciclo do contato, a gente vai sempre verificar que a gente tem uma necessidade, essa necessidade vem, ela é satisfeita, logo em seguida vem uma nova, porque a gente está em constante transformação. A todo instante a gente é convidado a um novo desejo, a uma nova necessidade, e aí a gente tem os conflitos, porque muitas coisas esbarram, na verdade, na nossa, não só nos padrões familiares nossos, né, como também na criação de um entendimento sobre os novos padrões. E entra nisso também as questões das gerações, e a gente busca essa ideia de cura, né? Então, a psicologia, quando trabalha com a cura, ela trabalha com a cura buscando compreender quem está à nossa frente e o que aquela pessoa integrou e o que de insight ela teve para ela se dar conta, o chamado se dar conta, awareness, né? Que é o se dar conta. Eu dou conta de que aquilo não é funcional para mim, e aí eu posso, aceitando que não é funcional, transformar. Para que eu possa transformar alguma coisa, a gente já ouviu isso várias vezes em livros, entrevistas e tudo mais, é preciso reconhecer. Então, se eu sou uma pessoa com muita raiva, eu preciso reconhecer se essa raiva ela está transbordando, se ela é maior do que eu. Então, é preciso cuidar da criança ferida, da criança interior. Nós todos temos uma criança ferida, uma criança interior. Essa criança interior, ela grita, ela fica sempre com os bracinhos abertos, ainda pedindo de pai e mãe algo, e sempre vai parte dela. Então, uma das funções da gente trabalhar aqui na psicoterapia é buscar entender aonde foi que houve essa ruptura, onde é que isso no padrão, de alguma forma, não ficou muito bem. Claro, seja para criança, adolescente, adulto, seja em que fase esteja, ou do casal. Muitas vezes o casal vem até mim e a própria ou esposa ou marido, o companheiro, companheira, eles começam a pedir do outro algo que só um pai pode dar. E aí de atenção, né? Então, tudo isso, estou dando como exemplo, faz com que, de repente, em algum momento, esse insight venha e você parta dessa criança interior e comece a trabalhar ela, e a gente usa a técnica da almofada, por exemplo, uma das técnicas. A gente pega a almofada, pede para a pessoa colocar a almofada aqui, sentir, e poder, então, paternar e maternar essa criança. Né? Para que ela possa, então, a partir daí, entender que se não recebeu tudo do pai e da mãe, ela mesma pode se maternar, ela pode mesmo se paternar, e isso é um caminho. Então, dentro do processo da ideia de cura, ela sempre vai estar ligada ao momento que aquela pessoa está vivendo, que é o momento daquele fenômeno, do presente que ela vive. O que incomoda? Então, emerge uma figura que para ela é importante, né? Lá do fundo, que é algo que incomoda, ela nos traz cura, sobe, sai do fundo e sobe, e ela passa a ser algo que fica como uma lâmpada lantejando aqui, piscando, dizendo, olha, isso me incomoda. E o que incomoda? De onde vem esse incômodo? Para que esse incômodo surgiu? É mais um portal para que essa pessoa se dê conta de algo que ela precisa ultrapassar para que ela possa caminhar à frente. Quando ela caminha à frente, ela pensa que já está tudo resolvido. Não, vem uma nova figura que emerge, e por isso que a gente diz que dentro da ideia de cura é um processo, né? Isso
Eu preciso, e a pessoa também que está à minha frente, entender que nada é rápido, não existe um milagre, terapia não é milagre, terapia é autoconhecimento, é vontade de se conhecer, investimento em si, e é necessário que esses processos sejam respeitados. Ainda que pese que eu pense, olhe para a pessoa e diga, nossa, ela já podia ter avançado mais um degrau, ou mais um step, né? Eu preciso ter a tolerância, tranquilidade de entender que eu preciso acompanhar essa pessoa até o momento que ela tenha um insight, depois um novo insight, até o momento que ela também acompanhe o seu próprio tempo, para eu não atropelar. Então, tudo isso faz parte do processo de cura. Ele é passo a passo, não existe assim, curou, agora estamos todos porque nós somos uma caixinha de surpresas. A qualquer momento vão surgir questões que a gente precisa dar conta e que a gente não sabe como dar conta, e tudo bem. Essa é que é uma das coisas que eu falo da generosidade, não dar conta de tudo, não se dá conta de tudo. Se imagina se dar conta de tudo, mas a realidade mostra que não. Às vezes você vai carregar no peito ou mesmo nas costas o mundo. É uma metáfora, carregar o mundo nas costas, né? E esse mundo precisa sair das costas. Então é importante trabalhar isso para que essa pessoa tenha uma melhor funcionalidade. Isso é, ela vai ter um maior equilíbrio, né? E no centro a gente sente leveza. Então, é preciso que essa pessoa caminhe com aterramento, com os pés firmes no chão, buscando esse entendimento para que ela possa, então, chegar ao equilíbrio. E isso, sim, poderia ser chamado de uma cura, né? Quer dizer, sempre gradual, sempre buscando, a cada momento, se compreender e saber o que está fazendo, né? Consigo mesmo, com o mundo, no entorno, tanto com os amigos, quanto com a família, enfim, com ela mesmo, ela com ela, e isso tudo faz parte de um contexto, porque ela é o contexto. Então, dependendo de como a gente veja, eu trabalho com a parte sistêmica, então eu olho muito como terapeuta sistêmico o sistema, como ele roda, como funciona. E isso é muito importante para que não só a pessoa saiba como se compreende, para ela se conhecer, para ela poder dar o passo que ela precisa dar, mas com mais segurança, naquilo que ela precisa tomar de coragem na vida, para ela caminhar com mais saúde. Saúde física, mental, emocional, biológica, enfim, os pilares, né, da saúde que a gente conhece, espiritual também, né? Dessa forma, é assim que eu vejo. É um processo gradual, buscando, partindo do cliente, ele que vai me dizer como ele está se sentindo, e a gente sempre pergunta para saber como está para ele. É isso. E você falou disso, de processo de cura, e eu acho que também tem muito a ver com as doenças, tipo, doenças que estão chamando de doenças do século XXI, como a depressão, ansiedade. Você também acha que a partir desse processo podem surgir essas coisas? Porque teve uma hora que você falou assim, você pensa que uma hora se curou, e a cura não é assim, nossa, eu acordei um belo dia e me curei, igual uma depressão, você não acorda e fala, estou curada. São tudo processos, né? Porque você vai identificando as razões pelas quais, porque você tem hoje a ideia da medicamentalização, que na verdade é possível medicamentalizar, não é problema isso, mas é sempre bom fazer uma psicoterapia para ajustar, para saber o que está ali acontece. O que acontece com aquela pessoa que ela está nesse processo depressivo. Muitas vezes esse processo depressivo vem de uma distimia, de uma tristeza, pode gerar do luto, uma separação, ou ela mesma com ela mesma, crise agora. Engraçado, a Fernanda Montenegro, eu vi um vídeo dela agora recente que me chamou a atenção, porque eu tenho atendido clientes com medo da morte. Aí, na verdade, não é bem medo da morte, porque a morte, ela é generosa. Mais uma vez eu falo sempre isso, ela quer que você viva, então ela não te diz quando ela vem, né? Que é Thanatos, né? O deus Thanatos, ele fica ali com as suas asas, né? Um deus, né? Geralmente de cor preta, né? Que a morte tem essa ideia, né? Da foice. E, na verdade, o que acontece é que, na verdade, como ela mesma diz, não é medo da morte, é um medo assim, é uma pena de morrer. Então, a pena, ela fala assim, quando perguntada, ela estou usando como exemplo, porque isso ajuda, né, a ver de onde vem uma depressão, porque até os olhos dela estão tristes nessa entrevista. Porque
a uma idade que ela sabe que a porta já está um pouco mais próxima. Ela sabe que ela já envelheceu, como nós envelhecemos todo dia. Então, imaginam, quanto mais a gente chega numa idade, a gente tem sorte se chegar lá, porque também a gente tem que pensar sobre isso. Se a gente tiver sorte, tem sorte de chegar até os 80, 90, que ótimo, a gente está vivendo, a gente existe, a vida é maior que a gente, porque a gente existe, mas a vida, ela na verdade, vence a morte, porque a vida permanece, a morte termina com a sua existência, a minha existência, a sua existência, né? E quando Fernanda chora um pouco pelos olhos, porque as lágrimas não caem, mas chorou, porque os olhos estão marejados. E você percebe a emoção dela, é a emoção que o meu cliente tem, pelo menos eu tenho 4 nessa situação. Né? Que disse do medo da morte, tem o medo da morte, a gente trabalha a questão da morte, entendendo que ela significa vida, ela é a vida. Então, tem medo da morte, tem medo de viver, é medo da vida em si, porque ela não te atrapalha em viver, ela nem te comunica quando ela vai te chamar, não tem uma agenda que ela diz assim, vou te chamar no dia tal, a tantas horas topa, ela não faz isso, ela quer que você... Vida e morte, vida, morte e vida, Elizabeth Kubler-Ross, né, que fala muito bem sobre isso, né? E essa ideia da Fernanda, que eu achei muito característico aqui, muito importante para trazer como elemento agregador aqui a nossa entrevista, né? Onde, surpreendentemente, ela, que é uma atriz e com toda essa força que ela tem em palco, ela dizer claramente que ela, nossa, pena, imagina, eu não poder mais pisar na areia, eu não poder pisar mais no mar, eu não poder mais olhar esse azul na imensidão. E você vê que tem filmes que mostram isso, a pessoa às vezes não precisa ser... que a gente chama de fim de vida, mas não é bem fim de vida, né? É o início de um novo ciclo, né? Que acontece, de fechamento e abertura, né? E a pessoa está numa cadeira de rodas, geralmente ela pede para ir para o mar, que ela quer ver... tem um filme que é Mar Adentro. Já viu esse filme? Esse filme é bem característico, né? De uma pessoa que tem um acidente e passa a valorizar muito o que é viver, mas ainda assim precisa ter o contato com esse horizonte para mostrar a si mesmo o quanto é difícil, né, você ter o horizonte à sua frente e não poder, com pena, né, às vezes de si mesmo, ter a condição de, digamos assim, de poder aproveitar, usufruir, né? E isso é o que eu tenho observado. Eu não tenho mais a força para caminhar, eu não sou mais aquela pessoa que tinha a ideia de força, né, como ideia da juventude com força, né, como se o idoso não tivesse, né, ele tem normalmente na escala, né, que a gente chama, que é o símbolo do infinito, né, que a gente vê na física quântica, quanto mais você tem uma idade maior, mais a parte biológica decresce e a parte espiritual sobe. Né? Então, você nunca vai perder tudo. Você perde algo para ganhar outra coisa. Às vezes, você não valoriza o que você está ganhando, que você não percebe. Você fica focado na parte que você mais sente falta. Então, dá pena. Eu entendo o que se diz, né? Mas todos nós, de alguma forma, vamos passar por isso. Eu, você, mesmo mais jovens ou não, a gente passa, de acordo com a abertura e fechamento de ciclos, por esses questionamentos. E agora, o que eu faço? E agora, José? Né? Quer dizer, o que eu faço, né, com a minha vida, que já não é mais como a ideia da juventude, que eu posso tudo. E aí a ideia do limite, como é que eu trabalho com isso? Então, toda a tristeza, o que eu tenho acompanhado de estados depressivos, na atualidade, depois da pandemia, e não só por conta da pandemia, a pandemia, na minha opinião, só veio a trazer à tona tudo que estava embaixo do tapete e que não era visto, porque já existia. Ela é um portal, ela foi um portal de autoconhecimento muito importante. Quem aproveitou, ótimo. Quem também não aproveitou, ótimo também, porque vai aproveitando, né? Que a ideia de aproveitamento é uma ideia relativa, né? Eu escuto isso também, eu acho que foi bom, foi assim, é um portal que serviu a todos. Uns aproveitaram um pouco mais, outros um pouco menos, porque reagiram, brigaram com a vida. Então, a ideia é, se eu brigo com a vida,
eu não entendo a vida, eu não compreendo os desenhos que ela traz, porque ela traz vários desenhos para você, ela te convoca a escolher o que você quer para você. E uma escolha, ela tem uma carga de liberdade, que te dá a possibilidade de escolher, mas ela também tem uma carga de responsabilidade. E daí que liberdade é sempre com responsabilidade, por isso que liberdade é difícil. Isso tudo traz uma carga que, naturalmente, como você mesmo colocou e muito bem, é um processo que precisa realmente de autoconhecimento para chegar a compreender qual o foco, qual é, na verdade, o que provoca, o que vem provocando a depressão. Na maior parte das pessoas, que fazem com que o nosso olhar fique um pouco embotado, o nosso olhar fique muito fora do foco. E a gente passa a não ver o que realmente interessa, e é difícil. Tudo é um processo bem difícil, mas é não impossível digamos assim, de se ultrapassar. Mas é preciso ter coragem para se autoconhecer. Eu costumo dizer que todo cliente que está à minha frente é muito corajoso, porque uma vez eu escutei, né, que tem uma série que fala de Selton Mello, e eu esqueci agora o nome da série, mas que é muito famosa, que fala sobre a terapia, né? Sessão de terapia. E tem uma cena fantástica que o terapeuta diz para o Selton Mello, né, o seguinte: olha, todo mundo que passar por aquela porta precisa ter coragem de abandonar as suas certezas. Uhum. Acho isso fantástico, isso também. E o rosto do Selton Mello fala muito bem disso, fala do horror que é você ser convocado a poder, quem sabe, abandonar suas certezas, porque elas dão segurança que não é uma segurança efetiva. Dá uma ideia de segurança, mas a certeza nem sempre é segurança. O controle... Acho que a vida dá essa ideia de segurança, mas qual segurança que a gente tem? Nenhuma. A gente coloca tantas coisas, né? Tipo, nossa, eu tenho estabilidade financeira, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Qualquer momento tudo pode acabar, tudo pode ir por água abaixo. E aí, o que você vai fazer? Assim como a onda do mar, né? A onda do mar, o mar mostra muito isso. Eu tô lá e tô aqui. Eu tô lá e tô aqui. O mar faz isso. O mar mostra isso para nós. O mar toda hora mostra isso para nós. É preciso fluir com a onda, né? Assim, fluir com a vida, não brigar com a vida. A vida é maior que você. Ela vai te dar a oportunidade de escolha, mas ela também vai te dizer o momento que ela entende que aquilo ali, talvez você precise de uma retirada de uma certeza, e por isso ela te coloca lá pro fundo, no mergulho em si mesmo. Aí depois você volta em outro momento, tá uma fase melhor, mas daqui a pouco você vai para uma fase um pouco menos interessante, eu digo assim, né? E aí você não compreende, mas eu estava tão bem, por que agora eu tive que ir para cá? Né? Sim, para fazer um aprendizado. Normalmente a pessoa diz, eu fracassei, vem um dos pontos de depressão e de tristeza, né? Uhum. E se eu olho para trás, eu tenho uma coxa de retalhos, eu gostaria de retirar uma parte daquela coxa. E eu não posso, porque se eu retiro aquela parte da minha coxa, eu não posso ver o restante, porque a partir daquela dor que eu senti, né, daquela dor que eu passei, é que eu cresci. E ninguém quer passar pela dor. Todo mundo acredita, em geral, todo mundo gosta de generalizar, mas em geral se imagina que eu estou muito bem quando eu estou alegre. Eu também estou bem quando eu também tenho os meus momentos de tristeza, porque aquele filme Divertidamente mostra isso. Eu não posso rir sem ver a tristeza, não que a tristeza me acompanhe. Eu não posso deixar a tristeza ser maior que eu. Na verdade, eu vou reconhecer que estou triste, eu não vou brigar com a minha tristeza, eu vou acolher a minha tristeza, o meu medo, a minha raiva, as emoções, né, que a gente sente muito claramente no dia a dia, mas eu não posso deixar essa raiva ser maior que eu, mas eu acolho, eu digo, ok, vem para cá, e eu tenho uma forma de ver assim, quando eu uso muito medo, muita raiva para alguma coisa, eu costumo dizer, ok, você me serviu, que ótimo. Você já me ajudou muito. Agora eu entendi porque eu estava com raiva, eu posso controlar isso, eu posso reconhecer, integrar essa parte sombra minha, né, polaridade da raiva, para eu poder então me compreender. E no momento que eu já usei, eu posso transmiti-la a outro que precise. Eu não fico apegada a ela. Eu digo, olha, muito obrigado, raiva, muito obrigado, medo. A gente usa isso para a pessoa se tocar, coisificar isso, né, metaforicamente. Olha,
o medo eu já usei, o cagaçô, eu chamo de cagaçô, né? Cagaçonete, é o japonesinho, né? O japonesinho está aqui colado em mim, não quer que eu ande para frente, calma, tudo bem, já entendi. Eu estou com medo, eu aceito, eu realmente estou com muito medo, mas eu preciso avançar, ok? Segura aqui um pouquinho, eu vou usar o teu conselho, eu já entendi que isso pode me fazer mal, mas mesmo assim eu vou avançar uma casa, avançar a segunda casa, eu vou dando passos lentos até ver se eu consigo ultrapassar contando com ele. No momento que eu já usei, já ultrapassei, eu vou lembrar que eu tinha medo disso, mas eu digo, pera, já entendi como é, olha, você faz um favor agora, você que já foi útil para mim, pode agora acompanhar outra pessoa que esteja precisando também desse mesmo medo para poder avançar, porque eu já o fiz uso. Então, é uma forma metafórica de dizer o seguinte, olha, eu não vou ficar colada a você, logo eu não vou ficar colada ao passado, eu vou olhar para o meu presente. É isso. Não, total. E aí eu acho que, tipo, até tem uma relação de meditação com relação à terapia. E eu até, enquanto você estava falando, eu pensei numa outra questão, que seria, eu vou botar assim como pré-morte, dessa questão de, tipo, você tentar se acalmar do que pode vir. E eu acho que, tipo, a meditação, a terapia, elas têm que andar coladas, mas ainda assim as pessoas têm, tipo, em mente que a terapia é coisa de gente, sei lá, que tem uma classe mais elevada, ou alguém que tem algum distúrbio mental, algum problema assim. E aí a gente vê essas coisas depois lá na frente batendo na porta, né? E Sim. aí depois a pessoa fala, tipo, aí depois ela quer fazer tudo e mais um pouco. E aí eu acho que gera uma confusão até. Confusão, isso mesmo. Outra coisa que é muito interessante é que a meditação nada mais é que a respiração. Você pode colocar um mantra, você pode colocar uma música, mas é a atenção focada na sua respiração. Existe um monge budista que eu gosto muito, já faleceu ano passado, se não me engano, em setembro, é o Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh tem vários livros e um deles é Meditando Andando, Meditação Andando, Paz a Cada Passo, onde ele diz, é possível meditar lavando louça. Como é que eu faço isso? Eu foco no momento presente. Eu digo, eu estou lavando louça. Nesse momento, nenhum pensamento que vem até mim poderá fazer com que eu desfoque do momento e da presença que é, da minha presença e da presença que eu coloco no que eu faço para lavar essa louça. Porque eu estou no momento apenas lavando a louça. E quando eu lavo a louça, eu medito, porque eu olho para ela e digo, eu só estou fazendo isso. Existe uma outra técnica, né, que é aquela em que você faz por 5 minutos, né, o exercício. Qual exercício? Eu vou levantar e vou falando o que eu estou fazendo. Eu levantei, peguei meu relógio, eu vou abrir agora a porta do armário, eu vou agora pegar a minha roupa, eu vou vestir a minha roupa e veste, agora eu vou caminhar pela casa, eu abro a porta do quarto, isso 5 minutos, você falando mesmo, para que você note e preste atenção no que você está fazendo. Essa técnica foi usada para os médicos que estavam no hospital, tanto no Brasil como em Nova York, aula dada no curso de cuidados paliativos, para eles não esquecerem de que eles tinham que higienizar a mão com álcool gel toda vez que atendesse na emergência, e como foi imensa, porque imagina, milhares de pessoas que eram internadas sem leitos para a Covid. Pessoa que usou essa técnica em Nova York, e aqui no Brasil também, no Hospital das Clínicas de São Paulo, e ele disse isso e disse, a gente esquece, porque não prestamos atenção, nós não prestamos atenção nos nossos movimentos. E isso faz você não prestar atenção em você, logo você não presta atenção no outro. Então, ele diz, quando eu faço essa técnica de 5 minutos, que é uma técnica experimental, você começa a perceber o quanto você perde por não prestar atenção na sua vida diária. Você é interceptado por celulares, mensagens a todo momento, pedidos, questões que vêm até você, e você se esquece de tomar o seu comprimido porque passou. Você lembra mais tarde, você esquece de almoçar. Você esquece de tirar férias de 5 minutos no dia.
simplesmente está no seu trabalho, não precisa tirar só férias de um mês, você está no seu trabalho e você vai e se ausenta por 5 minutos para respirar, estar com você, e não só os pedidos que vêm à sua frente. Milhares de pedidos, seja por celular, seja no trabalho, seja da sua família, pedidos de todas as ordens que chegam para você. Você é interceptado por muita gente, por arafazeres da sua rotina. E, de repente, quando você viu o dia, você parou e disse assim, eu não fiz nem metade do que eu queria fazer. Não, tinha tempo, talvez, ou não. Ou você encheu você de tarefas desnecessárias, que você não precisava ser uma super mulher, um super homem, para ter que realizar tudo aquilo naquele dia. E chega no final, se você consegue fazer tudo, você ainda diz, nossa, sou muito bom. Você esqueceu que você acaba de deitar na cama morto. E não sabe porque sua energia foi toda embora. Porque não era para ser o super-homem, não era para ser a super-mulher, é para lembrar da sua humanidade. Então, essa técnica de fala, eu levanto da cama, eu vou até a cozinha, eu ligo a luz da cozinha, eu vou e ligo o liquidificador, falando, mostra que se você não lavou a mão, no hospital, por exemplo, eu boto o capote, eu boto a luva, eu boto a paramentária. Eu tinha que lembrar, o médico tinha que lembrar de cada coisa que ele precisava colocar para cada paciente que ele ia ver. Uhum. Um por um. E as enfermeiras também. Então, imagina se não se tem um protocolo rígido de higiene, de atenção nos hospitais quando foi o Covid. Isso eu dei como exemplo para ver a utilidade disso. Então, a meditação é respiração, é exatamente isso. Eu estou comigo em presença e presente. Alguns dizem, eu não sou espírita, mas eu leio sobre isso e gosto de ler sobre religiões de todas as formas e também formas de entendimento do mundo, né? E o espiritismo é uma delas, né? E a gente começa a entender assim, eu estou encarnado ou desencarnado pensando só na morte. Não, é o contrário, eu estou encarnada fazendo a atividade que eu preciso fazer nesse momento. Isso é encarnação. Eu estou encarnada, nesse momento eu estou presente, eu estou fazendo agora aqui com você entrevista, eu não sei o que está se passando lá fora, tampouco quero saber, eu estou em presença e presente para poder ter a minha cabeça, meu coração, meu espírito, minha mente, meu corpo à disposição para que eu possa ser clara às suas perguntas. Então, se eu não estou presente e em presença, isso também é respiração, eu não consigo dar a você uma resposta razoável, porque eu vou estar desfocada, eu vou estar pensando em mil coisas e não estarei aqui. Então, meditação, como você diz, é imprescindível, sim, no sentido de que ela é a própria respiração, segundo Thich Nhat Hanh. E essa questão toda que a gente falou tem muito a ver como sair do automático, né? Porque se você não para, não pensa, tipo, eu tô fazendo muita coisa, beleza, mas isso de fato tá me fazendo bem. Teve uma hora que você falou assim, às vezes a pessoa trabalha muito e faz tudo que ela queria fazer durante o dia. Só que ela esquece de si, ela só faz as coisas que ela precisa fazer mesmo, então, que ela é obrigada. E aí, sei lá, isso vai durante meses, anos, e aí isso pode até desencadear um quadro de burnout na pessoa. Exatamente. E o burnout nada mais é que uma estafa, né? Uma estafa que chegou num ponto de burn, né? Que é a sua cabeça queimou, seu corpo idem. Tudo, você não consegue fazer mais nada. Então, quando isso acontece, né? Como diz até tem uma jornalista que ela passou por isso, e tem um livro chamado Dá um Tempo, porque a gente esquece de dar um tempo para a gente. O nome do livro é esse mesmo, Dá um Tempo. Né? E a gente esquece, né, que, enfim, se a gente não cuidar da gente nessas horas, se a gente não prestar atenção nas nossas desejos naquele momento, nas nossas escolhas do dia, se a gente for atender a todo mundo, as prontas respostas, o tem que, principalmente o tenho que abre aspas, fecha aspas, torna a sua vida uma vida emaranhada de obrigações, e você acaba dando vários sims para todo mundo e vários nãos para você automaticamente.
que eu costumo dizer, né? Você realmente, quando dá um sim para alguém, você está dando um sim para você também, ou você está dando um não para você, né? Então é preciso prestar atenção, sim, para que você não tenha uma carga de perda, né? Quer dizer, ausência de carga, que você vai tirando de você de energia. Você só pode doar o que transborda de você. Nunca o amor que você usa, emprega para fazer o que você precisa fazer, você só vai doar para o outro o que transborda de você. Aquilo que sobra. Nunca você pode dar mais do que você pode tirar. Quer dizer, se você tira demais, se você, sua energia é colocada de uma maneira não equilibrada, você acaba em desequilíbrio. E a pergunta é para quê? Essa é a pergunta. Se você se sente mal com uma situação, é muito importante que você se respeite e diga, eu não quero isso para mim. E é muito difícil, às vezes, no dia a dia, porque você está sempre voltado para corresponder expectativas, né? Nisso a meditação ajuda bastante, né? Quando você está em presença, respirando, sabendo o seu centro, você tem condição mais de perceber, não dar resposta alguma naquele momento, dizer, respondo para você mais tarde, ou te digo se é possível ou não, se é uma possibilidade para mim ou não. E quando a pessoa insiste muito, você pode até dizer, sinto muito, não é culpado ou desculpa, é sinto muito, eu não posso nesse momento te responder, eu preciso sentir, me respeitar, pensar a respeito, é um direito. E como numa rapidez desenfreada, tudo tem que ser na hora, né, para muita gente, porque as pessoas com ansiedade que estão não sabem esperar, não têm tolerância nem consigo mesmas, quanto mais com o próximo. Então a base relacional fica comprometida, porque você se relaciona a todo instante com você e com o outro. É uma dança. Eu costumo dizer que relacionamento, qualquer que seja ele, seja de amizade, seja amoroso, seja na vida, primeiro consigo mesmo, que é o amor próprio, que é condição para os demais amores que você tem na vida, né? E fora isso, tudo que você constrói. Então, as relações precisam desse tempero, dessa dança, em que é possível caminhar, mas fazendo bem a duas pessoas, a três, a um grupo, onde todos podem se ajudar. Então, aí vem as parcerias. Aí sim você pode entrar no circuito, que é um circuito de funcionalidade, de saúde, de todas as ordens, entendeu? Tanto física, espiritual, mental, biológica, emocional, dessa forma. Isso de se ouvir também, você falou uma hora de ser grato. O Ho'oponopono que fala isso, né? Então, tipo, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu acho que se as pessoas internalizassem mais isso, sei lá, e você pensa uma coisa simples, mas que pode fazer uma diferença absurda em relação a isso, porque terapia, meditação, sound healing, nada mais é do que você se ouvir, se cuidar de si. Exatamente. Tudo isso, como eu disse, são malas, são medicinas que a gente carrega na nossa mala. O próprio Reiki também, como eu estava falando até de tarô, né, por Jung, e também quem trabalha com várias partes de mapa astral, qualquer coisa que você possa imaginar, faz parte também da possibilidade de dar à pessoa a constelação familiar, né, também é uma forma, né, que também é uma mala de medicina, para que você possa verificar aquele tormento que ali para você existe, que você não sabe qual é, que é do mistério. Muitas coisas que nós passamos é da ordem do mistério, nós queremos muito saber, mas tem coisas que nós não temos autorização para saber. E a gente tem que entender que tem coisas que a gente vai conseguir, tem coisas que a gente não vai dar conta, né? Que a gente vai tentar, outras a gente tenta e não consegue, mas que a gente está ali à disposição, né, da vida, para que a vida nos conduza àquilo que a gente precisa aprender. O que a gente veio fazer aqui é aprender. Por isso que muitas vezes eu vou julgar sobre algo, eu vou pré-julgar. Não, eu sou uma pessoa que errei, eu sou uma pessoa que acertei, competições entre pessoas, e que na verdade não leva a lugar nenhum. O mais importante é você aprender, compreender, tomar consciência para dar o salto,
quântico, né? Que é o seu salto de vida, seu propósito de vida, sua vontade de saber o que você veio fazer aqui. O propósito nada mais é o que eu vim fazer aqui. Por isso que a gente, quando faz terapia, faz meditação, sound healing, tudo, theta healing e todas as práticas de medicina que nos são ofertadas, né? Que são holísticas também, outras práticas holísticas também, a própria constelação e outras mais que existem, a psicologia transpessoal também, tudo isso colabora para um maior autoconhecimento e, com isso, saúde. E isso não é exclusivo, eu excluo, não, eu incluo. Então, a ideia da inclusão é todos ganham, é a ideia do ganha-ganha, né? A própria mediação também, a ideia do existencial humanismo, eu ganho, o outro ganha, não é perde-ganha, ganha-perde. Numa relação em que sempre você pensa em ganha-perde, alguém ganha para alguém perder, é uma relação que não funciona. A aparência de funcionamento, porque alguém ganhou e gritou, ganhei, o outro perdeu, mas às vezes o que perdeu ganhou mais do que aquele que ganhou efetivamente. Né? O que é ganhar e o que é perder? Às vezes você acha que te levou um não e que foi péssimo, não, foi um livramento. O outro que ganhou sim está carregando um elefante branco nas costas. Assim. Mas aquele momento é uma maravilha. O pessoal, que ótimo, ganhei, parabéns. Mas quando ele vai ver, quem perdeu saiu na frente. Uhum. Entende? Então, o que é ganhar, o que é perder? Então, eu costumo dizer que essas medicinas ajudam a gente a nos ajustar criativamente. Nós nos ajustamos, eu acho que é isso fundamental. Ajustar criativamente não é dizer eu concordo com tudo e deixo passar. Não, eu ajusto criativamente, com resiliência, para que eu possa viver melhor. Tem coisas que eu não vou convencer o outro de jeito nenhum, que ele já tem a sua forma de ser, não se transforma, ninguém se transforma sozinho, a gente se transforma no encontro. Roberto Crema fala isso, que foi meu professor em psicologia transpessoal da Unipaz. Ele diz, a gente não se transforma sozinho, a gente se transforma no encontro. Ninguém sozinho faz essa transformação. Então, o poder do encontro entre duas pessoas ou um grupo tem uma função imensa de transformação, de possibilidade de vir a ser, uma possibilidade de saúde que nos engrandece. Aí a gente descobre a nossa grandeza, a gente honra a nossa grandeza e segue, né? De uma alegria, sabendo que a gente não precisa estar toda hora acertando, estar toda hora dizendo que errou, e com isso dando checklists para dizer o seguinte, ou dando post-it, eu errei, eu sou isso, eu sou aquilo, a própria doença, eu tenho isso, eu tenho DTH, eu sou isso, transtorno A, transtorno B, não. Você vai trabalhar o transtorno, né? Se existe um transtorno, não é doença, caso exista, mas é preciso ter um olhar, só que não precisa dizer que por conta desse transtorno você não pode ir avante. Isso eu vejo muito. O uso disso para post-its, eu coloco aqui essa marca e através dessa marca eu sigo e eu posso dar desculpas, abre aspas, fecha aspas, coisas que eu escuto do outro, a família também, e aí você não consegue entender que isso faz parte daquele processo. Uma pessoa que tem autismo, né? Muita gente imagina assim, é uma pessoa que nunca vai chegar, né, a ter uma vida funcional. Não, ao contrário, tem. E às vezes ensina muito aos pais o que é a criatividade. E um pai que tem a sabedoria de lidar com o filho com essa questão, ele aprende muito com a vida. Ele não briga com a vida, ele aceita e caminha junto com o filho. E esse filho vai ser uma grande dádiva na vida dele. Né? Uhum. Isso é aprender a olhar a dádiva que chegou para você e não começar a colocar os checklists de defeitos ou de erros e acertos. Eu acho isso muito importante. Não, total. E por isso que também essas medicinas, todas que a gente está falando, tanto yoga quanto meditação, enfim, sound healing, e a própria terapia, elas não são do dia para a noite. Tipo, comecei a fazer terapia hoje, vou, sei lá, amanhã estar melhor. Você pode estar melhor, mas não que você já, tipo, tenha atingido algo que seja um objetivo seu, né? É dia a dia, é todos os dias. O aprendizado é diário. A possibilidade de transformação está à nossa disposição a todo momento. Mas é preciso que a gente tome, na verdade, consciência, ao mesmo tempo vá para a ação,
mesmo que seja passo a passo, mesmo que seja e respeitando o tempo. Porque tem coisas que são dos nossos padrões familiares e que a gente não dá conta de um dia para a noite, nem é milagre. Nem é milagre, é entendimento, é compreensão de si. E isso a gente pensa assim, nossa, parece coisa, né, que a gente fala assim, vamos compreender a nós mesmos, nossa, que coisa fácil, falando, né, é muito trabalhoso, é preciso realmente ter a disponibilidade de entrega. Eu acho que o que acontece na terapia é uma entrega. Essa pessoa vem, confia que vai poder falar naquele espaço sagrado, que é um espaço terapêutico, espaço sagrado dela, porque trata-se da vida dela, né? E o terapeuta acompanha esse cliente para que ele tenha a possibilidade, dê a ele a possibilidade de se descobrir a cada dia, coisas que ele jamais imaginou que ele podia fazer. Por isso que eu falei numa parte aí da entrevista sobre o caleidoscópio. Nós temos várias possibilidades, algumas que a gente nunca vai descobrir se a gente não se colocar na vida. É preciso entrega. E por isso que todas as terapias falam da mesma coisa, a vontade de se ver, a vontade de ter os insights, a resiliência, a vontade de realmente, digamos assim, transpor, né? Fazer dar a sua grandeza ao mundo. Nós estamos aqui para oferecer a nossa grandeza ao mundo, o que nós somos, o que viemos fazer. Cada um de nós tem algo que a gente precisa dar ao mundo. E por isso que é uma pena quando a gente não quer ou não pode naquele momento, e por isso que a gente às vezes busca essas terapias todas, né? Inclusive a própria terapia, né? A própria psicoterapia, não excluindo nenhuma das demais medicinas, ao contrário, agregando, acredito em agregação sempre, porque são elas que vão nos ajudando, né? Até para que o cliente possa se servir de vários pratos, né? E ele possa trazer para a terapia. Olha, eu fui lá, fiz uma yoga, me senti interessante, veio uma sensação tal. Que sensação foi essa? Né? E a pessoa traz para a terapia, daqui a pouco saem uns insights maravilhosos de coisas que ela não lembrava através da yoga. Através do sound healing, né? Onde as tigelas, né? Ou mesmo os sons são trazidos, né? De vários pontos, a pessoa entra em conexão consigo mesma e surge dali muita coisa, a pessoa até adormece e vem um sonho. Os sonhos também, como diz Roberto Crema, são os mestres da noite. É muito bom quando uma pessoa sonha, pegar um pedaço de papel, colocar do lado da cama para anotar o sonho. Uhum. Porque ali se revelam coisas extraordinárias. O próprio Jung se serviu dos sonhos para entender sobre o inconsciente coletivo, né? Ele chegava a dizer que ele estava louco muitas vezes. Será que eu estou louco? Então ele anotava no pedaço de papel: meu nome é Jung, Carl Jung, sou casado com fulano de tal, moro na rua tal, para ele acordar e saber que ele existia. Tamanho os sonhos que ele tinha, que eram sonhos premonitórios. Uma vez, no livro dele, está aqui os livros negros dele, e no livro vermelho, ele conta que ele sonhou com uma catástrofe, muito sangue, uma guerra, gente morta para tudo quanto é lado, e ele achou que havia enlouquecido. No momento em que eclodiu a Primeira Guerra Mundial, a primeira coisa que ele falou foi, não que ele quisesse a guerra, mas ele chegou para a esposa e falou: meu Deus, graças a Deus eu não estou louco. O que eu sonhei aconteceu. E ele viu exatamente aquilo que ele tinha visto no sonho acontecer na frente dele. Então ele começou a entender que o que ele sonhava trabalhava com o inconsciente coletivo. E ele passou a nos dar essa possibilidade, fazendo vários desenhos de mandalas e mostrando os sonhos dele, né, através das mandalas, da arte e também da sua sabedoria. Porque ele conversava com várias pessoas, né, nesse sonho. Ele conseguia ver coisas que, na verdade, ninguém conseguiria decifrar se ele não tivesse colocado nos livros negros ou no livro vermelho. Então, eu gosto muito dele, nesse sentido, Jung, porque Jung traz para nós esse invisível, esse mistério. E ele, imagina, ele disse: meu Deus, como é que eu posso comemorar a guerra? Não, eu não estou comemorando a guerra, eu estou comemorando que eu não sou louco. Realmente, o que eu sonhei está acontecendo. Então, isso tudo é medicina. Isso tudo faz parte do manejo terapêutico, da possibilidade de trazer para o espaço sagrado tudo isso que você trouxe aí também, importante, e que na verdade, não é excludente, não se exclui, se agrega. Eu costumo dizer que tudo, o que o cliente deseja é o que é mais importante.
Porque é o cliente que vai dizer como ele se sente, não é o terapeuta que vai determinar isso. Ah, eu vou te dar isso aqui, será que não? Ele pode sugerir. E o cliente, acompanhando o cliente, o terapeuta começa a observar o que ele pode e o que ele traz a partir dessas experiências, além do processo terapêutico. Por isso são medicinas extraordinárias, que, graças a Deus, a gente tem à nossa disposição para nos ajudar. Com certeza. E essa questão, tipo, da evolução, da transformação, ela tá necessariamente ligada a esse amadurecimento que você falou? Sim. Sim, porque é importante, ele é paulatino, ele vai caminhando, conforme a pessoa vai caminhando, ela vai agregando conhecimento e sabedoria, né? E não depende de idade isso, né? Porque muita gente chega para mim aos 78 anos, como eu tenho um cliente com 78 anos, que diz para mim, eu não tenho mais nada para dar para a vida. Opa, não. Se você está aqui, você está querendo descobrir, né? Uhum. Isso e tentar buscar dele as razões, para que ele está trazendo isso naquele momento, né? O que ele pode oferecer a ele para que ele possa ter um salto de compreensão. Então, o amadurecimento é a qualquer idade. Às vezes a pessoa ainda tem 70 anos, ainda é uma adolescente, tem 50, é uma adolescente ainda, uma criança, ainda está com os braços abertos esperando o pai dar alguma coisa que não recebeu. Cobra da mulher ou do marido, vice-versa, algo que é um pai e uma mãe que não existem, porque pai e mãe já estão ali. Quem tem vivos pode até hoje buscá-los. Quem já não os tem vai aprender a maternar-se, a paternar-se, porque nós temos um pai e uma mãe internos. Muitas vezes nós somos violentos conosco. Quem de nós não tem uma mãe interna muito severa, um pai interno muito severo? Interno, não de fora. E muitas vezes a gente diz, não quero ser igual ao meu pai, não quero ser igual à minha mãe. Você olha o retrato, a pessoa está sentada igual. E a pessoa não percebe por causa do padrão. Então, o amadurecimento pode vir a qualquer momento, em qualquer idade. Inclusive, nessa aula de cuidados paliativos, a doutora Ana Cláudia Arantes, que foi minha professora, disse uma vez no final da aula, que todo mundo paralisado ouviu, ela dizia assim, porque o amadurecimento e a vontade de viver e a vontade de se conhecer a qualquer momento, mesmo numa doença terminal, que é o caso do cuidados paliativos. Você vai paliar alguém que está no fim da vida por uma doença grave, um câncer terminal. Então, ela dizia o seguinte, se você tivesse 1 ano de vida, se você tivesse 8 meses de vida, ela foi decrescendo, todo mundo mudo na aula. Se você tivesse 6 meses de vida, se você tivesse 4, se você tivesse 3, se você tivesse 2, 1 mês. Passa 20 dias, que tal? O que você faria? Se você tivesse 10 dias de vida, se você tivesse 5 dias, se você tivesse 30 segundos, 10 segundos. Eu me lembro muito bem dessa aula, é uma aula que me emociona, porque a gente precisa validar a vida. Com certeza, com toda certeza. E a gente tem que valorizar mais os simples momentos, assim, tipo, coisas simples que você ama, né? Ontem, antes da gente gravar esse episódio, eu fiz uma coisa que, tipo, eu adoro, que é às vezes sair sozinha. Então eu peguei e fui almoçar num restaurante que eu gosto e eu me senti super bem, sabe? E isso tem a ver com solitude, não tem a ver com solidão. A pessoa tem que ter isso muito bem separado, né? Se a pessoa não tá bem, tem gente que não gosta de estar sozinha, enfim, tem que ter um amigo, uma amiga, ou enfim, um companheiro, uma companheira. Mas às vezes eu preciso ter esses momentos, né, comigo mesmo. Eu acho que é aí que eu começo a pensar sobre tudo, assim. E foi muito bom, foi muito mágico, transformador, assim. Eu acho que é até um start para eu começar a semana bem. Mas é o que eu falei, isso é de mim. Não tô falando que, por exemplo, você gosta de fazer isso. Sim, e cada um vai ter a oportunidade de realmente viver e fazer o que gosta, ainda que seja algo que naquele momento você quis fazer e não pôde fazer naquele dia, mas pode fazer em outro, organizando
a sua vida, não deixando de ter a possibilidade digamos assim, oferecer a você minutos de férias, ainda que no trabalho. Eu costumo dizer que a obrigação tem prazer e o prazer tem limite também, né? Então, toda vez que a gente tem uma obrigação, parece que é uma coisa pesada. Eu falei, mas tem que fazer. Não, peraí, você pode fazer as suas obrigações, mas assim, tentando buscar dentro dessa obrigação, o que nessa obrigação realmente faz sentido para você, que pode te trazer um prazer, ainda que você não esteja fazendo aquilo que você quer naquele momento. E o prazer, se for muito, também é danoso. Então, é preciso ter limite, né, para isso. Então, tudo é questão de limite, efetivamente. Às vezes, eu atendo crianças, né, as crianças são ótimas, elas ensinam assim. Por exemplo, teve uma que me fez um desenho e ela diz assim, bem, aqui eu tenho o centro, tá? Que é o centramento, né? Que ela desenhou um centro, aí tinha-se alegria, tristeza, medo, raiva. Então, ela disse assim, ela dizia que a calma, né? Que todos os sentimentos, né, que a gente tem, na verdade, transbordam, e não botou dessa forma, mas ela diz, a calma está no meio dos sentimentos. É como se ela tivesse visto a calma aqui e os sentimentos aqui. Ela desenhou uma borboleta, no meio da borboleta, que é o corpinho da borboleta, ela botou calma. Nas asas, ela botou os sentimentos, que é medo, raiva, assim, olha. Aí eu perguntei, me diz uma coisa, você botou alegria aqui também, mas eu perguntei, como você vê a alegria, que precisa ter calma na alegria? Eu vou dizer por quê, tia. Por eu estou muito alegre, eu corro porque eu estou alegre, acabou que eu prejudiquei, que eu caí. Eu ranhei meu joelho, porque eu acabei tropeçando. Eu saí tão contente para contar minha nota do colégio que eu não percebi que eu tinha um obstáculo e eu caí no chão. Então, eu preciso ter calma até para comunicar uma alegria. Aí eu falei, senão vira dor e prazer, né? Exatamente. Aí eu ganhei o dia, né? Eu falei assim, gente, o que é isso? Quer dizer, foi um aprendizado de uma criança que desenha uma borboleta, fala que para ela é importante a calma, porque isso transforma e dá a ela, olha só, a borboleta é um dos símbolos da transformação, né? Porque dá a ela essa sensação de que ela pode respirar, a gente está falando de meditação também, olha, ela falou em respiração, né? Uhum. Acalmar a nossa raiva, acalmar a nossa alegria, acalmar um pouco o nosso medo, acalmar todas as coisas que a gente sente, né? Para a gente não se atropelar. Dar conta. E olha aqui, a alegria, a tristeza, quer dizer, tudo, ela falou, a calma está no meio dos sentimentos. Então, é uma coisa bonita de ouvir de uma criança e ver como é que simplifica. A criança tem essa possibilidade de simplificar, né? E traz para a gente essa noção de tudo isso. Quer dizer, quanto mais a gente toma consciência de nós, e mesmo em qualquer idade, a maturação vem. A maturação pode vir numa idade menor, maior, na adolescência, numa juventude, né? Um adulto jovem, como pode vir já no adulto, né? Com seus 50, pode vir também para o idoso com 80, 70, enfim, não é? Entendendo que a qualquer momento você pode dar o salto que você quiser, não interessa, como diz a Ana Cláudia Arantes, se você tivesse 5 segundos de vida, você faria. Aí outra coisa, o julgamento, a parada do julgamento. Então, por exemplo, numa dessas aulas, uma pessoa em estado de quase morte pediu para subir, que queria ver o mundo, queria ver do terraço, era o último pedido dele, já estava morrendo, foi estubado, já ia morrer, né? E aí a filha e o filho estavam lá em cima, e a filha diz, chorando, nossa, irmão, isso é um exemplo que aconteceu mesmo no hospital das clínicas de São Paulo, nossa, irmão, que pena, não tem sol, o nosso pai não vai ver o sol. O irmão diz a ela, eu acho que você não está entendendo, o nosso pai adorava dias nublados. Percepção de si, percepção do outro, percepção do entorno, percepção do campo. Isso me emociona. É isso que faz eu estar no lugar que eu estou. É muito bonito isso, é muito lindo. Porque a terapia também, acima de tudo, não é um negócio de mão única, é uma via de mão dupla. Tipo, todas as sessões
sem exceção. Eu entro sabendo menos e saio sabendo bem mais, assim. Então, tipo, até coisas que a gente brinca na sessão, assim, elas são muito valiosas. Então, tipo, que às vezes você tá lá, dá um estalo na sua cabeça e você fala, é isso. E também você passar a olhar as coisas, eu acho que com mais humor, né? Eu sou uma pessoa que eu brinco muito com as situações. Eu falo assim, se eu não rir das coisas que eu considero que poderiam ser melhores, quem que vai rir por mim? Exatamente, ninguém. Então, a gente precisa trazer também isso, que é outra mala de medicina, está dentro da nossa mala de medicina, né? Que é o humor. Trazer para nós a possibilidade de rir um pouco das nossas situações, né? A gente diz assim, a vida não é para amadores, né? A gente ri um pouco, porque a gente é um amador. A gente está toda hora... Uhum. Manual, né? Ninguém veio com manual. A gente gostaria de consultar a página 500 e se bem agora, nesse momento de vida, página 500. E eu estou vivendo isso. O que eu faço? Aí tem lá seta 1, seta B, seta C, seta D. Não tem isso. Pois é, Não tem. exatamente. Então, é importante que a gente lembre que a gente vai ter nossos momentos de tristeza, de alegria, de medo, de raiva, não deixando que a gente aceita esses momentos, entende que aquilo é importante, porque é um sinal para nós de algo que a gente precisa compreender para transformar. E depois a gente diz claramente, obrigada, medo, obrigado, raiva, você me serviu bastante, agora eu transmito a alguém que precise. Porque eu não posso segurar isso a vida toda. Nem mágoa, nem tristeza, olhar muito para o retrovisor, para o passado, não é bom. Agora, há quem faça, e a gente sabe que isso faz parte de um processo e a gente respeita. Porque tem coisas que, às vezes, são intransponíveis para aquela pessoa naquele momento. Não quer dizer que seja para sempre. Mas, como eu disse, aquele dia na sessão de terapia, né, que eu colhi isso interessante, né? Você precisa ter a vontade e a coragem de abandonar suas certezas. Para isso, todas as terapias estão à disposição. A psicoterapia, as várias linhas, as várias formas, além disso que você também colocou muito bem, que a gente coloca, que é meditação, respiração, sound healing, yoga, tudo. Não é exclusão, a gente inclui, a gente agrega, é agregar. E aí, quando a gente fala aqui na psicoterapia em troca, foi o que você acabou de falar. Terapia é uma troca. A gente, na gestalterapia, fala da relação dialógica, né? A relação ocorre no entre. Você está aí, eu estou aqui, e tem um espaço entre nós duas. É aqui que acontece a possibilidade de transformar. E diz o Roberto Crema, nós não nos transformamos sozinhos, nós nos transformamos no encontro. É isso. Dá alguma coisa, o outro dá também. O terapeuta aprende com o seu cliente, o cliente aprende com o terapeuta, e isso é a troca, que é importante para qualquer transformação, para qualquer pessoa que pretenda e deseje se ver, se conhecer, ter suas próprias percepções, acreditar nelas e caminhar com mais funcionalidade, com mais firmeza e mais centrado, né? Que a gente chama de centramento, né? Que não é fácil, é o equilíbrio. E não sente leveza, por causa da respiração, a gente sente leveza no centro, a gente está aqui, como disse a menina, a calma está no meio dos sentimentos. Ela disse que, em outras palavras, eu preciso do meu centro, senão a borboleta faz isso. Foi muito bonito que eu vivenciei com essa criança, porque isso é uma aula, isso não está no livro. Eu não encontro isso em livro, não encontrei ainda. Uma borboleta, um desenho calma. Quer dizer, ela sabe que se a borboleta nasceu, quer dizer, saiu lá lagarta, transformou em borboleta. Se ela tiver alguma coisa que desloque, ela vai voar, mas a asa vai bater, não vai conseguir fazer o voo como se deve. Então, ela disse, a calma precisa estar ali, ela precisa estar sentada para poder fazer o voo que ela precisa fazer. Isso é muito significativo, quis trazer isso para cá, porque eu acho importante para deixar isso muito claro, né? O que a transformação é. Ela é um convite que nos é dado a todo instante a nós e nos oferece o universo para que a gente cada vez mais faça o descortinar de quem nós somos. E um cliente meu disse o seguinte, em vez de eu falar da casca de cebola, ele sentou do meu lado, adoro, eu aprendo toda hora, eu estou dando exemplos da minha clínica que não ferem a ética.
Ele disse assim para mim, Patrícia, a terapia é como se fosse um grande novelo de lã. Eu perguntei, novelo de lã, me explique isso. A gente vai puxando o fio e esse novelo a gente vai descobrindo coisas a partir do momento que ele vai sendo tirado daquela bola, que é uma bola que está muito confusa, com vários pensamentos truncados, vários sentimentos, várias percepções que às vezes não correspondem à realidade. E do momento que eu vou fazendo a terapia, eu vou descortinando, eu vou ampliando a minha percepção e esse fio vai sendo puxado. Eu consigo achar o fio para eu poder ir puxando e me compreendendo passo a passo. Isso também eu coloco aqui como uma forma de compreensão do que você quis trazer para o seu trabalho de TCC. Uhum. Não, e eu te agradeço muito, porque também eu acho que a terapia, acima de tudo, a gente fica muito vulnerável para tratar dessas questões. E é isso que eu ia te perguntar. Por que que a gente tem tanta dificuldade em falar dos nossos sentimentos em relação a isso? Porque, tipo, saber e sentir são diferentes, não é? Sim, saber e sentir são diferentes. É muito difícil porque a gente muitas vezes não quer dar conta, a gente perde o chão. Quando a gente descobre algo que nos é vulnerável, que nós somos vulneráveis, só que a gente descobre isso e diz assim, meu Deus, eu posso cindir a qualquer momento, a minha mente e o meu corpo podem perder-se. De mim, eu posso me perder de mim. Tem muita gente que diz, eu posso me perder na paixão, eu posso me perder no trabalho, eu posso me perder na minha relação, se eu realmente colocar para fora tudo que eu tenho que colocar. E eu Uhum. vulnerável. E eu digo, meu Deus, como é que é ser vulnerável? Porque nos é pedido, desde criança, muitas vezes, que nós sejamos os super-heróis, que nós demos conta de tudo. E isso é sinal de sucesso. E às vezes a E a pessoa gente também tá ligado a muitos padrões dentro desse fazer sucesso, né? os padrões que são familiares e os padrões da sociedade. Como atender a tudo isso? Não consegue, você vai se ver vulnerável. E aí é muito difícil encarar isso. A vulnerabilidade é uma chave, é um portal de autoconhecimento. Se tornar vulnerável é um ato de coragem, diante de descortinar diante do processo terapêutico, para se liberar das certezas que tem, que foram colocadas para você geralmente quando criança, né, e também na adolescência, e as dúvidas que você tem, porque você vive uma sociedade de muito frenética, de muita correria, muito videogame, né, que não nada contra, as pessoas podem jogar videogame, isso não é o problema digamos, muitos jogos eletrônicos, muito celular, muita correria, tudo é fast. Então, esse fast é que faz essa coisa de correr muito, é que faz a pessoa sair, digamos assim, ela não faz contato consigo mesma. O que eu observo é que a vulnerabilidade vem para você fazer contato consigo mesmo. Que aí você vai para dentro e você sente a sua humanidade. E às vezes sentir a humanidade não gera desconforto. E aí a pessoa não quer sentir. Então, no existencial humanismo se diz, eu sei, mas não quero saber, porque saber, se eu souber, dá trabalho. Aí vem um professor, que é o Ricardo Mendes, em Constelação Familiar, ele disse, ser feliz dá trabalho. Você vai ter que toda hora estar atento à sua vulnerabilidade, à sua humanidade, para não avançar além do que você deve, para você não ficar aquém e, ao mesmo tempo, buscar-se. Então, daí essa sensação de não pertencimento, né? Quando você se vê vulnerável, você diz, eu pertenço a quê? Em que lugar eu me coloco? Você fica deslocado, é como se você fosse aquele bichinho da luz que bate numa lâmpada, bate na outra, bate na outra, bate na outra lâmpada e fica meio tonto. É muito difícil. Uhum. É sustentar, eu acho que a questão é sustentar. Eu preciso sustentar essa vulnerabilidade, essa dúvida, porque eu quero ter muita certeza, só assim eu me julgo forte. Só que às vezes é na vulnerabilidade que você é forte, porque você busca se conhecer e aí sim você ganha mais uma casca aos poucos. Cada tombo que você leva e se torna vulnerável, vamos colocar tombo metaforicamente, é sinal de que você ganhou mais uma casca de sabedoria para saber lidar com o que vem mais à frente.
E isso é um ato de coragem. Não, total, tipo, e eu falo por experiências próprias, assim, eu já falei nas nossas sessões que, tipo, 2020 foi um ano difícil para todo mundo, mas eu acho que para mim foi bem complicado, assim, por questões de que, tipo, meu, vieram à tona, e assim, eu demorei para sair, né, tipo, me sentir melhor. Então, assim, tudo são processos. E também eu acho que processos, eles estão ligados com hábitos. E para você, como que você acha que a partir dessas medicinas que a gente está citando durante toda essa entrevista, elas são possíveis de se tornar um hábito? Me repete de novo a parte final. Como que você acha que essas medicinas que a gente vem tratando na entrevista, Sim, elas são possíveis de se virar um hábito? com a possibilidade que você dá de fazer com constância aquilo que você escolhe, porque normalmente você não vai fazer tudo. Você vai olhar para uma preferência. Alguns vão conseguir sentir-se melhor, além de fazer psicoterapia, ou começar por uma yoga antes da psicoterapia e descobre na yoga que precisa fazer um tratamento psicoterápico, né? De psicoterapia. Outros vão conseguir observar que eles conseguem entrar num estado de flow, um estado de uma consciência mais de aprofundamento com o sound healing, né? Outros vão escolher a meditação simples e puramente, olhando para uma montanha, indo para a natureza, fazendo uma caminhada, porque caminhar também é meditação. Eu posso, que nem Titi Narrar disse, fazer meditação andando. Eu caminho e sei que estou caminhando. Ele tem até uma possibilidade que ele diz, quando você caminha, sinta que existem várias flores de lótus sob os seus pés. Então você caminha e começa a ver que essas flores existem, que você às vezes tem a sensação de flutuar quando você chega num estado mais avançado. Isso é exercício. Então, quando você me pergunta isso, por isso que eu pedi para repetir, eu queria lembrar dessa questão da prática constante, daquilo que você realmente gosta de fazer, e a partir daí você vai trazendo, né, para você mesmo quais as sensações que você teve, que você achou importantes e que podem ser levadas para uma psicoterapia, a que você escolher também, porque tudo passa pelo sentir. Tudo passa Uhum. pelo sentir, aquilo que você sente, que para você é importante. Então, hábitos são saudáveis, são aqueles em que você se cuida, aqueles em que você se oferece de presente. Então, todas essas práticas, mais a psicoterapia, na verdade, constituem investimento e um presente que você dá a você. Né? É isso. Não, total. E aí, eu até separei aquela frase que eu sei que é clichê, mas é o seguinte: mente sã, corpo são. O que que você acha? Como que você traduz isso? Se você, na verdade, cuida de si, se você, porque corpo e mente são integrados, não são separados, e uma vez a pessoa separa, as pessoas separam. Se você trabalha o seu corpo, você trabalha a sua mente e vice-versa. Trabalha a mente, trabalha o corpo. Os dois precisam estar sendo cuidados, né? Então, se você tem uma mente sã, o corpo também tem a possibilidade de cura, né? Porque muitas vezes você olha para o corpo, se eu falo muito do corpo, que o corpo cura a mente também, né? Então é assim, eu corpo, não é o meu corpo. Normalmente a pessoa vê como no nosso português nós não temos uma forma de dizer eu corpo. A gente quando fala eu corpo, a pessoa não entende. Mas se eu falar meu corpo, a pessoa entende, mas a ideia de meu corpo, parece que o corpo nosso está distanciado de nós mesmos. Não. O nosso corpo, o eu corpo, sou eu mesmo. Então, o meu corpo, o eu corpo, faz com que eu dê conta das sensações e percepções, já que ele fala. A gente também tem aquele jargão, o corpo fala, né? Se você olhar, você não diz assim, eu tenho dor de mente, eu tenho dor de cabeça. Quando você tem dor de cabeça, você vai tentar achar por que, ou para que, melhor dizendo, aquela dor de cabeça se instalou ali. Não é simplesmente uma dor de cabeça. Você não fala dor de mente. Você fala dor. Uhum. Então, é eu corpo que salva muitas vezes a você de perceber que dor é essa na coluna que surgiu e por que ela está ali, ou para que ela se instalou ali.
E você dar conta de entender isso é importante, porque você valida isso. Então, claro que não é um jargão, né? Mente sã, corpo são, o vice-versa. Então, é importante a gente sempre estar atento a nós mesmos. E isso é que faz a gente caminhar, né? Com sabedoria, com a possibilidade de dar a gente o melhor, que é a saúde mental, física, espiritual, emocional, né? Exatamente. E agora você acabou de levar a gente para um quadro, que é o seguinte: senta que eu vou perguntar. A primeira pergunta, Isso. que foi a Gleice, uma amiga minha que mandou, Sim. que ela justamente perguntou se há essa separação entre corpo e mente, mas você já respondeu que não tem. Há uma separação para efeitos didáticos, para efeitos, como a gente estuda psicologia e divide, vários tipos, mas não. Há uma necessidade de uma integração entre corpo e mente. E o mais interessante é, o corpo tem que sou eu, lembra? Eu corpo, faz com que eu possa validar aquilo que eu sinto, porque vem para meu corpo todas as sensações. Então, eu preciso perceber. A nossa mente ligada ao nosso corpo, ajustada, faz trazer o equilíbrio, que é o que a gente precisa. Nem tanto a mente, nem tanto o corpo. Assim, o que eu faço? Eu integro, é a integração que eu preciso. E isso a terapia, a psicoterapia e as demais medicinas ajudam, nos dão ferramentas para que a gente, a cada passo, possa nos revelar. A gente se revela através dessas percepções. Não, perfeito, perfeito. E agora a outra pergunta, eu vou até ler para eu não errar aqui, que é de uma pessoa muito importante. É assim, ó. O coração é mais importante que a mente ou não? Quem perguntou essa foi a Vera Lúcia Skincaglia, mais conhecida como minha mãe. Ela é ótima. Olha, por incrível que pareça, né? O nosso coração é que faz a leitura. Todos são importantes, mas é através do nosso coração, o nosso pulsar do nosso coração, que a leitura se faz. A leitura se faz através dele. E é preciso que a gente escute ele. Não é? Não que a razão não seja importante, que o corpo não seja importante, que a ideia, porque o coração é corpo, né? Então, a gente precisa realmente olhar, não para o coração só, o músculo. A gente olha para aquilo que o coração traz de sensação, de pulsar. Se a gente está muito acelerado, o coração faz isso, ele acelera, a gente vai ter batimentos cardíacos muito mais acelerados. Então, tem algo que ele quer mostrar para nós. Se é uma coisa muito boa, ele também acelera. Então, a gente precisa sempre estar prestando atenção nele. O coração, na verdade, é que faz com que, de alguma forma, a nossa mente trabalhe, o nosso corpo trabalhe com esse bombeamento, e não só com esse bombeamento do músculo, mas também com a ideia de que parte dele, aquela intuição que a gente precisa, aquela sensação que vem dele, que diz se aquele caminho é bom ou não é. Ele. Mas não esquecendo de ligar com equilíbrio a razão, né? Eu começo pelo coração, porque assim, é uma coisa interessante, né? A gente começa pelo coração, mente e ação. Primeiro eu sinto, coração. Depois eu racionalizo para entender o que intuição é essa que está aqui, e depois eu vou para a ação, só depois. Normalmente as pessoas fazem ao contrário, razão primeiro, mente, eu penso, depois eu sinto, depois eu faço. É o contrário. Eu sinto, coração, é o melhor caminho. Eu sinto, depois eu penso, tento ver o que está acontecendo comigo, equilibrando um pouco esses meus desejos que estão vindo, seja quais forem, e depois é que eu posso ir para a ação. Então, sempre do coração para a mente, para a ação. Sinto, faço. Tem até aquela frase do Descartes, que é penso, logo existo, né? Logo existo. Sim, mas aí ele pensa, ele usa isso como fonte daqui, né? Eu penso e existo, mas para eu existir, eu não posso desconsiderar o meu sentir.
Total. Onde ele fala o penso logo existo, ele vai para essa parte da filosofia que mostra, né, a necessidade, né, de você saber que dali vem um pensamento e dali você pode se tornar uma pessoa que existe, porque você racionalizou, né? Você pensou e racionalizou, mas existe algo que falta, que é o sentir. Então, eu sinto, penso, ajo. A complementar isso que é importante, porque todos eles trazem muitas belezas para nós de pensar filosoficamente, mas a gente precisa agregar. Até mesmo quando a gente estuda filosofia, a gente estuda cada um deles e depois a gente agrega. Quando a gente vai discutir a respeito dessas relações estabelecidas filosoficamente. Não, total. É muito mágico, assim, tipo, e é tudo engrenagem, né? Tudo tá muito ligado, tudo, exatamente tudo. É uma engrenagem. Tem um filme que fala sobre isso, que agora eu não estou me recordando, né? Mas é um filme antigo. E ele é um político, um físico é um político, um físico e uma escritora que se encontram. É um filme antigo, depois eu posso dar um nome a você. Ah, com certeza, vai significar muito. É muito interessante, porque ele fala justamente desses três vieses, né? Cada um, da sua ótica, uma questão. Né? E se não me engano, esse filme é do Capra. Como é que é o nome? É Capra, mas eu esqueci o nome agora, não me veio aqui à mente o nome dele. Eu vou te dar, eu sei onde ele está. Entendeu? Não, combinado. Tá? Esse nome é importantíssimo, porque mostra exatamente isso. Não há uma certeza. Cada qual vai trazer uma forma, uma ótica, de acordo com a sua vida e como viveu. Então, cada um tem o que dar, porque cada um tem um histórico de vida. Com certeza. Tem um também que fala dessa questão, tipo, das engrenagens e tal, da superprodução, da Revolução Industrial, que é do Chaplin, o Tempos Modernos. É muito interessante para pensar nessa questão das engrenagens. Engrenagem. Então, esse filme que eu estou também colocando para você, que é do Capra, né? E eu vou te dar um nome, não vou esquecer, não me vem agora à memória. Pode ser que ele apareça aqui de vez em quando, mas eu estou tentando capturar ele. Ele mostra justamente isso. E ele se passa na França, na Normandia, num lugar que é bem conhecido, que agora eu esqueci o nome também. Não me veio à memória. E é um filme que eu vi 2 vezes, né? E eu gosto de ver porque justamente mexe com as nossas reflexões sobre a vida, porque cada um vai trazer uma forma diferente de ver a vida, de acordo com a história que viveu. Não, total, total. É muito, sei lá, significa muito, né? Então, sei lá, por isso que eu quero te agradecer muito. Mas antes da gente encerrar, Sim. você falou dessa indicação, mas eu também queria que você deixasse uma outra indicação, tipo, sei lá, de um livro, uma música, qualquer coisa assim que vier na sua mente e você acha que seja importante para as pessoas conhecerem, e, enfim, é com você. Eu tenho vários, né? Se eu for dar assim uma. Tem um livro que é do Ricardo Mendes, né? Que eu gosto muito, que é esse aqui, que ajuda muito na compreensão da vida, que é o Mais Amor, Menos Medo. Tá? E ele diz que a alegria é uma qualidade que surge naturalmente do equilíbrio saudável e da concordância com a vida, da sensação de que tudo está justo como está e da compreensão de que, para que algo se altere, será preciso caminhar um pouco mais, aprender, conquistar, se deixando invadir pela graça que existe nesse processo incessante. Nossa, é muito lindo. E é muito isso, né? É isso, não é? Tá aqui, ó. Ricardo Mendes, Mais Amor, Menos Medo. A editora é Sim a Vida. Ai, ótimo. Para você a foto, tá bom? Pode mandar, por favor. Aí eu coloco lá no Insta do podcast. Mas, Patrícia, mais uma vez eu queria te agradecer muito, muito, muito. Até que enfim saiu. Para as pessoas que não sabem, a gente tem que abrir isso. A gente remarcou essa entrevista pelo menos umas 5 vezes, porque quando você podia, eu não podia, e quando eu podia, você não podia. Então hoje a gente conseguiu, ainda bem. Eu estou muito feliz da gente
ter falado de um assunto tão importante, só que com uma leveza e uma naturalidade, com um dinamismo que é fácil das pessoas entenderem. É o seu objetivo mesmo, que é o seu também, de trazer para o mundo a sua grandeza, também honro a sua grandeza, Luma, e pela oportunidade que você me deu de fazer essa troca mais uma vez com você, por um trabalho tão lindo que você escreveu, que você se dedicou e que é muito merecido. Tudo isso que você está plantando, a colheita é obrigatória. Eu fico muito feliz de ouvir isso, porque é aquilo, né? Eu tô tão imersa no projeto que eu já tô assim, gente, tipo, é muita coisa. Você muitas vezes acha que não vai ser capaz de, enfim, dar conta, mas aí, as situações vêm para te provar o quanto você é capaz, e no caminho você vai encontrando vários anjos, né? E com certeza você é um deles, para mim. Também para mim, tá? Porque, como eu disse, nós aprendemos todos os dias. E você me dá muita coisa boa para eu poder, de material e de vida também, de troca, para que eu possa levar para a minha vida também de compreensão, porque eu também faço terapia, né? A gente precisa se cuidar, né? E a gente precisa dessa troca. Essa troca é fundamental, é uma das mais importantes da nossa vida. Uhum. Não, com certeza, é maravilhoso essa troca que a gente tem. E, enfim, você quer deixar seus contatos, suas redes sociais, para como as pessoas podem te encontrar, fica à vontade também. Sim, o meu Insta é Paty Saavedra 12, né? PAT, com coração aberto para receber e também para também trocar, né? Não só receber, como dar, a gente fazer uma troca saudável. Certo? Não, total, a vida é assim, né? Mas, mais uma vez, queria te agradecer muito, 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 muito. Obrigada a todos, todas e todes que nos acompanharam até aqui. Agora eu conto com você para compartilhar e nos seguir lá no Instagram no @podcast_senta vamos conversar. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão e quiser mandar um e-mail, anota aí, podcast sentavamosconversar@gmail.com. Até a próxima. Namastê.